Boa tarde. Feliz segunda-feira. Feliz dia de São Patrício. Vejo que muitos de nós estão muito festivos e agora estamos de verde. Peter Ducey, eu gosto disso. Primeiro, hoje, quero abordar os tornados e tempestades devastadores que impactaram muitos estados no sul e no meio-oeste. Desde esta manhã, mais de 40 vidas inocentes foram perdidas e muitas comunidades foram totalmente destruídas. O presidente tem monitorado ativamente a situação e a administração Trump está engajada com governadores e autoridades locais para restaurar as comunidades e meios de subsistência afetados. Todos os impactados estão em nossas orações e o presidente Trump está totalmente preparado para ajudar as autoridades estaduais e locais enquanto se recuperam dos danos horríveis. O presidente teve um fim de semana muito ocupado, tornando o nosso país e o mundo um lugar muito mais seguro. O presidente Trump ordenou uma ação militar decisiva contra os terroristas Houthi no Iêmen. Esses terroristas Houthi têm se envolvido em pirataria, violência e terrorismo contra navios americanos por anos sob a administração Biden, custando bilhões de dólares e colocando vidas inocentes em risco. A fraqueza patética de Joe Biden convidou esses ataques inaceitáveis. Mas há um novo xerife na cidade e seu nome é Donald Trump, e o mundo está oficialmente em alerta. A América tem um comandante-chefe cuja abordagem de paz através da força é inabalável e não deve ser testada. Como o presidente disse, nenhuma força terrorista impedirá que navios comerciais e navais americanos naveguem livremente pelo mundo. Os terroristas Houthi e seus apoiadores iranianos não devem desafiar o presidente Trump novamente. E o presidente deixou isso claro hoje. Em outra questão importante, o presidente Trump assinou uma proclamação invocando a Lei de Inimigos Estrangeiros em relação à invasão dos Estados Unidos pela organização terrorista estrangeira Trend de Aragua. Sob a direção do presidente, o Departamento de Segurança Interna realizou uma operação antiterrorista, deportando quase 200 terroristas violentos do Trend de Aragua, o que salvará inúmeras vidas americanas. Graças ao excelente trabalho do Departamento de Estado, esses monstros hediondos foram extraídos e removidos para El Salvador, onde eles não poderão mais representar ameaças ao público americano. Trend Aragua é uma das gangues terroristas mais impiedosas do mundo, e eles são responsáveis por alguns dos crimes mais hediondos que ocorreram na história recente de nossa nação, incluindo os assassinatos brutais de Beautiful Lake e Riley e Jocelyn Nunger. O presidente Trump prometeu às famílias de Laken e Jocelyn durante sua campanha que ele exigiria justiça para suas lindas meninas, e foi exatamente isso que ele fez. Como o presidente reconheceu durante seu discurso inaugural em 20 de janeiro, ele se comprometeu a invocar este ato e não tem responsabilidade maior do que defender nosso país de ameaças e invasões. O presidente Trump continuará seus esforços históricos para selar a fronteira e impedir que esses invasores ilegais venham para cá em primeiro lugar. Como reconhecido pelo The New York Times no fim de semana, as políticas do presidente Trump estão funcionando. Aqui está como o Times resumiu. As travessias ilegais na fronteira Lyon-México estão no nível mais baixo em décadas. Abrigos de imigrantes antes lotados estão vazios. Em vez de seguir para o norte, pessoas presas no México estão começando a voltar para casa em maior número. A fronteira está quase irreconhecível em comparação a apenas alguns anos atrás, quando centenas de milhares de pessoas de todo o mundo cruzavam para os Estados Unidos todos os meses em cenas de caos e agitação. Este é o efeito Trump em ação. E, novamente, essas são as palavras do The New York Times. Não precisávamos de um projeto de lei de segurança de fronteira. Só precisávamos do presidente Trump. Todas essas ações tomadas em conjunto estão contribuindo para uma onda de otimismo sobre a direção do nosso grande país. De acordo com uma nova pesquisa da NBC News, mais eleitores registrados dizem que os Estados Unidos estão indo na direção certa do que em qualquer momento desde o início de 2004. Os americanos apoiam a abordagem de bom senso do presidente Trump. Isso está colocando nosso país de volta nos trilhos em tempo recorde. Enquanto isso, os críticos do presidente não podem dizer o mesmo. Essa mesma nova pesquisa da NBC também descobriu que o Partido Democrata atingiu um nível histórico de baixa popularidade. Acontece que quando você deixa seu ódio pelo presidente Trump atrapalhar o que é melhor para a América, as pessoas te rejeitam. Quem diria
Juntando-se a nós hoje em nosso novo espaço de mídia está Kelly Meyer. Ela é correspondente da Casa Branca na News Nation. A News Nation começou em 2021 e é uma das redes de notícias a cabo de crescimento mais rápido da América, com foco em notícias para toda a América. É parte de um ecossistema maior, Nexstar, que abriga a News Nation, o site político The Hill, a rede de transmissão CW e as estações locais da Nexstar. Com isso, por favor, comece, Kelly. Obrigada, Caroline. O que você diria aos americanos que querem ruas seguras, mas estão preocupados que o devido processo esteja sendo violado? O presidente está usando todas as alavancas de sua autoridade executiva e sua autoridade constitucional, dentro dos limites das leis de imigração do nosso país, para garantir que nossas ruas sejam mais seguras para os cidadãos americanos que obedecem à lei. E esta administração está focada em deter, prender e deportar estrangeiros criminosos ilegais. E como você viu no último fim de semana, o presidente usou sua autoridade sob espírito a Lei de Inimigos Estrangeiros para deportar terroristas estrangeiros. Trend de Aragua é agora uma organização terrorista estrangeira designada. E como eu disse, quase 200 membros do Trend de Aragua foram enviados para El Salvador neste fim de semana. Inúmeras vidas serão salvas por causa desta ação. E se você conversar com as famílias Angel, como mencionei, Blake, Riley e Jocelyn Nungre, elas entendem o grave custo de vida nas mãos desses terroristas ilegais. E o presidente está orgulhoso de cumprir essa promessa para eles. E apenas para dar seguimento a isso será contestado mais tarde hoje nos tribunais. O presidente, você sabe? Isso permite que ele desafie a ordem judicial sem ter os freios e contrapesos e a separação de poderes. Não, na verdade, esta administração agiu dentro dos limites da lei, novamente, dentro da autoridade constitucional do presidente e sob a autoridade concedida a ele pela lei dos inimigos estrangeiros. Estamos bastante confiantes nisso e estamos totalmente confiantes de que vamos vencer este caso no tribunal. Peter. Se vocês não podem enviar 200 terroristas Aragua da Moda de uma vez para El Salvador, para onde vão enviá-los em vez disso? É uma pergunta muito boa. Você teria que perguntar aos tribunais e às pessoas da esquerda que estão tentando lutar contra esta administração por fazer o trabalho que este presidente se propôs a fazer, que é deportar esses terroristas estrangeiros. E somos muito gratos ao presidente Bukele e a El Salvador por aceitarem esses monstros hediondos, onde enfrentarão a justiça. Se esses caras são terroristas, em guerra com os Estados Unidos, o presidente Trump está considerando algo mais letal para lidar com eles do que apenas colocá-los em um avião para outro lugar? Bem, pareceu que você tinha um pouco de curiosidade na premissa da sua pergunta, então quero abordá-la. Estes são terroristas estrangeiros designados. O presidente assinou uma proclamação em 20 de fevereiro de 2025, designando a TDA como uma organização terrorista estrangeira. Isso foi em consulta com o Procurador-Geral e o Secretário do Tesouro. Isso foi de acordo com o Código do ZEUA, Código 1089. O presidente tem o direito de fazer isso. E acho que ninguém argumentaria que a Trend de Aragua não deveria ser designada como uma organização terrorista estrangeira. Se você quiser ter essa discussão, estou feliz em fazê-lo. Estes são monstros hediondos, estupradores, assassinos, sequestradores, agressores sexuais, predadores que não têm o direito de estar neste país. E eles devem ser responsabilizados. Algo diferente. Agora, há um membro do Parlamento Europeu da França que não acha que os IUA representam mais os valores da Estátua da Liberdade. Eles querem a Estátua da Liberdade de volta. Então, o presidente Trump vai enviar a Estátua da Liberdade de volta para a França? Absolutamente não. E meu conselho para aquele político francês de baixo escalão, e sem nome, seria lembrá-los de que é apenas por causa dos Estados Unidos da América que os franceses não estão falando alemão agora. Então, eles deveriam ser muito gratos ao nosso grande país. Kelly. A administração está preparada para fornecer ao tribunal o que ele quer, em termos do horário dos voos que partiram, que foram para El Salvador, e alguns desses detalhes que o juiz está pedindo para tentar determinar. O tempo. Literalmente, os 5 indivíduos nomeados não foram relatados. Isso mesmo. Mas, olhando de forma mais ampla, querendo saber sobre o horário dos voos e assim por diante, porque a ordem verbal dizia, vire os voos se houver um problema. Então a administração está preparada para fornecer isso? Estou preparado para fornecer isso agora. Todos os aviões que estavam sujeitos à ordem escrita do juiz, decolaram antes que a ordem fosse registrada no tribunal no sábado.
E a administração, é claro, estará feliz em responder a todas essas perguntas que o juiz fizer no tribunal mais tarde hoje. E para as pessoas que têm perguntas sobre o devido processo, para garantir que não houve ninguém envolvido que não atendesse aos critérios que você estabeleceu, há uma maneira de a administração fornecer mais detalhes sobre como isso foi determinado, quem eram os indivíduos que atenderam a essa deportação? Sim, posso assegurar ao povo americano que a Alfândega e Proteção de Fronteiras, o ICE e o Departamento de Segurança Interna têm certeza sobre as identidades dos indivíduos que estavam nesses aviões e a ameaça que eles representam para a nossa pátria. Eles levam isso extremamente a sério. Eles estão arriscando suas vidas para deportar esses terroristas designados do nosso país e devem ser confiáveis para fazer isso. E é exatamente isso que o povo americano elegeu este presidente para fazer. Obrigado, Caroline. Só para seguir com isso, é isso que você está dizendo, definitivamente. A administração pode provar. Todos que foram colocados nesses voos em El Salvador eram, lembre-se, Trem de Água, MS-13 ou alguma outra entidade. Já fornecemos a divisão no esforço de transparência sobre os 261 estrangeiros ilegais que foram deportados. 137 deles foram deportados sob o ato de inimigos estrangeiros. 101 deles eram venezuelanos removidos via Título 8, que, como você sabe, são apenas procedimentos regulares de imigração. E 23 deles eram do MS-13. Membros de gangues salvadorenhas. Havia também 2 líderes do MS-13, como parte desse grupo de 23, que o presidente Bukele expressou particularmente sua gratidão pelo retorno deles para que ele possa exigir justiça em seu país de origem. Jennifer. Quais critérios, no entanto, além de, digamos, tatuagens ou talvez estar no lugar errado na hora errada, eles estão usando para determinar que alguém é realmente membro de uma dessas organizações? Inteligência. E os homens e mulheres no terreno no interior do nosso país que finalmente estão sendo autorizados a fazer seu trabalho. Suas mãos estavam atadas sob a administração anterior. E como eu disse, eles levam seus trabalhos muito a sério. Eles devem ser confiados e respeitados pelo público americano com esta operação. E claro, como eu disse a Kelly, a administração fornecerá todos os detalhes para as perguntas que o tribunal fizer. Jennifer. Os EUA estão pagando El Salvador para prender esses venezuelanos. E então, uma pergunta diferente sobre a Rússia. Eu estava me perguntando se você poderia nos dar uma atualização sobre as negociações de cessar-fogo e algo que você possa compartilhar sobre a lista que Putin deu passada para o presidente Trump com as coisas que ele está solicitando? Claro. Para sua primeira pergunta, foram aproximadamente 6 milhões de dólares para El Salvador pela detenção desses terroristas estrangeiros. E eu gostaria de destacar que isso é uma quantia irrisória em comparação com o custo de vidas e o custo que imporia ao contribuinte americano para abrigar esses terroristas em prisões de segurança máxima aqui nos Estados Unidos da América. E eu gostaria de reiterar a mensagem do nosso secretário de Estado, Marco Rubio, que expressou sua gratidão ao presidente Bukele e ao governo de El Salvador por sua cooperação neste acordo. Quanto à Rússia, como você sabe, o presidente anunciou ontem à noite no Air Force One, em seu retorno de um fim de semana muito agitado na Flórida, que ele falará com o presidente Putin amanhã. Não vou me antecipar a essas negociações, mas posso dizer que estamos na linha de 10 jardas da paz. E nunca estivemos tão perto de um acordo de paz quanto estamos neste momento. E o presidente, como você sabe, ele está determinado a concretizar isso. Claro, Caitlin. A postagem do presidente durante a noite dizendo que as ajudas emitidas pelo presidente Biden preventivamente para membros do comitê de 6 de janeiro, que agora estão nulas e sem efeito. Os advogados aqui na Casa Branca disseram ao presidente Trump que ele tem a autoridade legal para anular um perdão simplesmente porque foi assinado por Alto Pen, como você disse. O presidente estava levantando a questão que acho que muitos jornalistas nesta sala deveriam estar perguntando sobre se ou não. O ex-presidente dos Estados Unidos, que acho que todos podemos finalmente concordar, estava cognitivamente comprometido. Sei que levou algum tempo para as pessoas finalmente admitirem isso, mas todos sabemos que é verdade. Como evidenciado por seu desempenho desastroso no debate contra o presidente Trump durante a campanha, eu me desvio disso. Mas o presidente estava levantando a questão de se o presidente sequer sabia sobre esses perdões. Sua assinatura legal foi usada sem seu consentimento ou conhecimento. E não sou apenas eu ou o presidente levantando essas questões, Caitlin.
De acordo com o The New York Post, há funcionários de Biden da Casa Branca anterior que levantaram essas questões. E se perguntaram se o presidente foi sequer consultado sobre sua assinatura legalmente vinculativa ser assinada em documentos. E então eu acho que é uma questão que todo mundo nesta sala deveria estar investigando. Porque com certeza isso poderia sugerir um comportamento criminoso ou ilegal se membros da equipe estivessem assinando o autógrafo do presidente dos Estados Unidos sem o seu consentimento. Em registro, falando sobre a emissão de perdões preventivos para essas pessoas. Mas ele estava ciente de que sua assinatura estava sendo usada em cada um dos perdões? Essa é uma pergunta que você deveria fazer à Casa Branca do Biden. Evidências sobre isso, o que ele não estava ciente. Sim. É um repórter. Deveria descobrir. Eu tenho uma. Pergunta sobre a linha do tempo do voo. Você continua falando sobre a ordem escrita do juiz, que entrou no registro no sábado à noite por volta das 19h26, mas ele emitiu uma ordem verbal antes disso por volta das 18h45, 18h45 e 18h48 e 18h48. Com base na audiência do tribunal, a Casa Branca sente a necessidade de cumprir uma ordem verbal deste juiz? Novamente, como eu disse, todos os aviões sujeitos à ordem escrita deste juiz partiram do solo dos Iowa, território dos Iowa, território antes da ordem escrita do juiz. Mas e quanto à ordem verbal, que, claro, tem o mesmo peso legal que uma ordem escrita? E disse para os aviões voltarem se estivessem. Bem, na verdade, há questões sobre se uma ordem verbal tem o mesmo peso que uma ordem legal, como uma ordem escrita. E nossos advogados estão determinados a fazer e responder a essas perguntas no tribunal. Na sexta-feira, o presidente sugeriu longamente que deveria ser ilegal criticar juízes, mas ele tem criticado repetidamente juízes que decidem contra ele. E Elon Musk está pedindo impeachment de juízes que se opuseram à administração. Então, como essas duas coisas não estão em conflito? Eu não ouvi o presidente falar sobre impeachment de juízes. Eu sei que você mencionou o tweet do Musk, mas eu não ouvi o presidente dos Estados Unidos pedir isso. Maria? Eu queria perguntar sobre ao som de, eu acredito, Closing Time, sobre deportações de imigrantes ilegais. Qual é a estratégia por trás dos vídeos que a Casa Branca tem publicado sobre isso? E você pode nos explicar o raciocínio por trás desses vídeos? Claro. Eu acho que a Casa Branca e todo o nosso governo claramente estão se alinhando à mensagem deste presidente. E não temos medo de reafirmar e assumir a responsabilidade e a propriedade das decisões sérias que estão sendo tomadas. O presidente foi eleito com um mandato esmagador para lançar a maior campanha de deportação em massa da história americana. E é exatamente isso que ele está fazendo. E até hoje, nós estamos agora, eu acho, 56 ou 57 dias na administração, pelo meu cálculo. O presidente ainda recebe um apoio público esmagador para as políticas que está implementando. Então, não temos medo para comunicar efetivamente o que o presidente está fazendo diariamente para tornar nossa comunidade mais segura. E o vídeo específico que você mencionou, eu acho que resume nossa política de imigração muito bem. Você não precisa ir para casa, mas não pode ficar aqui. Pode ir em frente. Obrigado, Caroline. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, o presidente Trump vai impor sanções à Rússia se as conversas de terça-feira não forem como esperado. E, em segundo lugar, algum imigrante ilegal já se deportou por conta própria através da CBP? Sobre a sua primeira pergunta, é algo que o presidente mencionou e certamente ele está disposto a fazer se necessário. Eu não tenho nada para ler e nunca me adiantaria ao presidente em uma decisão tão séria. Sobre a sua segunda pergunta a respeito do aplicativo CBP Home, eu precisaria consultar o Departamento de Segurança Interna, mas é uma ótima pergunta. E estamos muito orgulhosos de reutilizar este aplicativo, que a administração Biden abusou para facilitar a entrada em massa de imigrantes ilegais em nosso país. Era como um passe rápido na Disneyland. Isso não vai acontecer sob esta administração. Estamos incentivando os imigrantes ilegais a se autodeportarem ativamente para talvez se salvarem de estarem em um desses vídeos divertidos. Claro. John, bom te ver. Depois que o presidente Trump bombardeou os Houthis ontem, ele disse que se eles retaliassem, ele iria pessoalmente responsabilizar o Irã por isso. Responsabilizá-los como isso seria. Bem, eu deixaria você se referir ao que o presidente divulgou esta manhã, John, onde ele disse muito claramente, eu vou ler, que ninguém se engane. Os centenas de ataques feitos pelos Houthis, os bandidos e gangsters sinistros baseados no Iêmen, que são odiados pelo povo iemenita, são todos criados pelo Irã. Qualquer ataque ou retaliação adicional pelos Houthis será respondido com grande força e não há garantia de que essa força vai parar por aí. O Irã se fez de vítima inocente de terroristas descontrolados dos quais perdeu o controle.
Mas eles não perderam o controle, eles estão ditando cada movimento, fornecendo as armas, suprindo-os com dinheiro e equipamentos militares altamente sofisticados e até mesmo com a chamada inteligência. Cada tiro disparado pelos Houthis será visto a partir deste momento como um tiro disparado das armas e da liderança do Irã. E o Irã será responsabilizado e sofrerá as consequências, e essas consequências serão graves. Essa é uma declaração do presidente dos Estados Unidos feita há poucos momentos. Não tenho nada adicional a compartilhar, mas nossa mensagem para o Irã é melhor levar este presidente a sério. E eu acho que os Houthis aprenderam isso da maneira mais difícil neste último fim de semana. Como eu disse em minhas observações iniciais, há um novo xerife na cidade. E este presidente não vai ficar de braços cruzados e permitir que terroristas lancem ataques contra embarcações comerciais e militares dos Imam Siwa, navios de guerra. Essas ações não serão toleradas. Claro. Eduardo? Sim, obrigado. Karen, sobre a economia. Então, a maior parte foi uma semana negativa. Economia, você sabe, senhor, você tem sido muito vocal, assim como outros membros do gabinete, sobre como estamos em uma transição e sobre como, você sabe, essa transição econômica. E há um plano de longo prazo para tarifas sobre isso. Quão preocupado está o presidente de que os mercados e os americanos, por falta de um termo melhor, fiquem em pânico com essas tarifas e se preocupem com um plano de longo prazo? Claro. Acho que já me fizeram essa pergunta e respondi a essa pergunta. Cortes de impostos, reduzindo o custo de vida com um boom de energia que o povo americano pode esperar em breve. Wall Street e Main Street devem estar seguros com o que o presidente Trump fez em seu primeiro mandato. É exatamente a mesma fórmula. Na verdade, eu diria que está ainda melhor desta vez. E se você olhar para alguns dos indicadores econômicos na última semana, o último relatório do IPC da semana passada superou as expectativas. A inflação está diminuindo. A inflação núcleo caiu pela primeira vez em 4 meses. A média nacional do preço da gasolina caiu 42 centavos, de um ano atrás. E também saiu um novo relatório esta manhã sobre os preços dos ovos no atacado. Eles continuam a cair. Uma dúzia de ovos agora está 3,10 mais barata desde 24 de janeiro. Primeiro, isso representa uma diminuição de 47% no total. Então, eu acho que o povo americano tem ótimas razões para ser otimista em relação a esta economia. E como eu disse, repetidamente, isso continua sendo verdade. A administração tem um esforço de governo inteiro para consertar a bagunça econômica criada por Biden. 2 de abril. Prazo de tarifas, por assim dizer. O vai e vem das tarifas já acabou. Estamos todos apenas esperando por 2 de abril. Bem, eu acho que o presidente diria que todas as opções estão sempre sobre a mesa. E ele está sempre pronto para responder se sentir que é necessário. Os Estados Unidos estão sendo tratados de forma injusta por nossos aliados e também por nossos concorrentes ao redor do mundo. Mas sim, o dia 2 de abril é um grande dia para o país, como o presidente disse. Tarifas recíprocas entrarão em vigor. Teremos mais detalhes sobre isso à medida que a data se aproxima, mas toda a nossa equipe de comércio, o secretário Lutnick, a secretária Bessan, o vice-presidente têm estado bastante envolvido nessas conversas e discussões sobre como isso será. E o presidente, como você sempre faz, você ouvirá diretamente dele sobre isso. Deborah Saunders, como você está? Bom, obrigada. A advogada Elizabeth Boyer acredita que foi demitida por se recusar a aprovar uma medida para restaurar os direitos de posse de armas para nativos americanos. DFJS Todd Blanche diz: não, mas eu quero saber, a administração está dedicada a restaurar os direitos de posse de armas para felons que cumpriram suas penas. Eu perguntei isso porque conversei com pessoas que estavam festejando, elas sentiram que isso era importante. Claro, isso não é necessariamente para um perdão. Qual é o pensamento do presidente sobre essa questão? Depois que você cumpriu sua pena, você deveria ter feito isso? É uma pergunta importante. É algo sobre o qual eu não conversei com o presidente a respeito de suas opiniões. Mas eu vou levar isso a ele esta tarde. Eu vou dizer a ele que você perguntou e nós vamos te dar uma resposta. De nada. Jonathan Zitraniwa. Procurador-Geral, ordens do juiz. Eu quero perguntar sobre um porta-voz da administração, que é o czar da fronteira, Tom Homan. Ele estava na Fox News. Tom Homan. E ele estava falando sobre as deportações e ele disse o seguinte. Ele disse, nós não vamos parar. Eu não me importo com o que os juízes pensam, o que me parece só de ler isso. Você não se importa com quais ordens vêm do Banco Federal. É esse o caso? Você pode esclarecer isso, por favor? Bem, eu acho que já que você acabou de citar o Tom, eu vou citar o Tom.
Ele disse: "Eu não me importo com o que os juízes pensam, mas posso garantir que a administração está cumprindo a ordem judicial. E como eu disse repetidamente deste púlpito, todos os voos que estavam sujeitos à ordem escrita do juiz partiram antes da ordem escrita. E estamos prontos para apresentar isso, caso no tribunal mais tarde esta tarde. Reagan. Eu não sei se eu poderia sobre a Rússia. O presidente, como você apontou, Caroline, fez alguns comentários no Air Force One voltando da Flórida e ele pareceu indicar isso. A conversa de amanhã diz respeito. Essencialmente, a divisão de ativos, a divisão de território associado à guerra na Ucrânia. O presidente Zelensky deu essa autoridade ao presidente Trump. É isso que vai acontecer amanhã? Bem, como você sabe, o presidente e toda a sua equipe de segurança nacional têm se envolvido diretamente com o presidente Zelensky e a equipe ucraniana. E isso tem sido parte da discussão entre a equipe do presidente e os ucranianos. Quanto a onde essas linhas serão traçadas ou quaisquer especificidades, não vou entrar nesse assunto a partir deste púlpito. Seria imprudente da minha parte me antecipar à ligação do presidente com o presidente Putin amanhã, mas novamente posso garantir a você, no esforço de transparência como este presidente sempre faz, você ouvirá dele ou de um de nós diretamente. Após essa ligação amanhã, Reagan. Eu quero me concentrar no poder judiciário agora. O presidente tem cerca de 40 nomeações judiciais que ele poderia fazer neste momento. Você tem uma atualização sobre como seria a linha do tempo para essas nomeações judiciais? E o presidente tem uma lista de possíveis nomeados que ele tem? Eu não tenho uma atualização sobre a linha do tempo, nem tenho uma lista, mas certamente posso fazer isso. Nossa equipe vai reunir isso para você e fornecer. De nada. Claro. Pode ir. Claro. O presidente está visitando o Centro Kennedy esta tarde para uma reunião do conselho. Uma pergunta sobre o que aconteceu há algumas semanas. O Centro Kennedy recebeu ameaças de bomba. A empresa Shenzhen Performing Arts, que é uma companhia americana que apresenta a China antes do comunismo, tem sido alvo, infelizmente, do PCC há anos. Estou me perguntando se esta administração terá uma resposta agressiva a isso e, além disso, se o presidente está enfatizando as artes e a cultura. Qual é a mensagem da administração para potenciais atores estatais estrangeiros que estão tentando causar distúrbios no EUA? Não atrapalhe isso. Esta administração levará isso muito a sério e o responsabilizará. Nós, obviamente, condenamos qualquer violência ou ameaças de violência contra instituições americanas. E o presidente viajará para o Centro Kennedy mais tarde esta tarde. Estou ansioso para ir com ele. Como você sabe, ele agora é o presidente do Conselho do Centro Kennedy, onde espera restaurar as artes e a cultura que abraçam a tradição americana, não a menosprezam, como infelizmente vimos nos últimos anos. O presidente fará uma visita do centro, na sua mentalidade de desenvolvedor de negócios. Tenho certeza de que ele fará algumas recomendações sobre como o próprio centro pode ser melhorado, mas também discutirá talvez algumas peças musicais e programas teatrais futuros que o centro estará apresentando sob sua nova liderança e a nova liderança do conselho. Daniel, o presidente vai discutir com Putin amanhã o futuro de Volodymyr Zelensky? Uma espécie de acompanhamento à pergunta do John. Novamente me pediram e eu respondi a essa pergunta. Agora, eu não vou me antecipar à discussão do presidente amanhã, mas depois que a ligação acontecer, eu certamente poderei fornecer um resumo. Daniel, Caroline, muito obrigado. Você mencionou anteriormente no briefing que vocês estão na linha de 10 jardas da paz. Dada a quantidade de progresso que vocês fizeram em tão pouco tempo, isso é uma crítica à postura da política externa da administração anterior? Isso é apenas mais uma prova de que você precisa conversar com as pessoas para conseguir fazer as coisas acontecerem? Acho que sim. Acho que a administração anterior é a razão pela qual esta guerra começou, como o presidente Trump costuma dizer. Pergunta: qual papel o presidente vê para a FEMA com essas tempestades? Ele fala acabar com a FEMA e estados lidando com seus próprios desastres. Ele está planejando mudar como o governo federal reage às tempestades? Ainda não houve uma mudança. Isso não significa que não possa haver no futuro. Mas neste momento, o presidente e toda a administração estão ativamente monitorando as tempestades, como eu disse. Na verdade, antes de eu vir para cá, havia uma nota de e-mail na minha caixa de entrada do Departamento de Segurança Interna sobre o que eles estão realmente fazendo, estado por estado, em todos os aspectos. Então, fique tranquilo, a secretária Nomi e sua equipe estão cuidando disso. E eu o encaminharia ao Departamento de Segurança Interna para mais detalhes. Posso o presidente mencionar usinas de energia em uma conversa com Vladimir Putin? Aqui ele está se referindo com usinas de energia. Há uma usina de energia que fica na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia que estava em discussão com os ucranianos, e ele vai abordar isso na ligação com Putin amanhã? Correto.
Sim. Você tem uma pergunta? Eu queria te perguntar se você vai liberar mais informações. Eu sei dos nossos dados sobre as pessoas que foram enviadas a El Salvador esta semana. Particularmente, você vai liberar os nomes deles? Eu não acredito que sim, por causa das preocupações com a privacidade neste momento. Isso não significa que não faremos isso eventualmente. Eu o encaminharia ao Departamento de Segurança Interna para mais detalhes sobre o indivíduo nos voos. Mas temos sido incrivelmente transparentes ao fornecer a você a análise dos números e também alguns dos crimes cometidos por esses criminosos e indivíduos hediondos. Sequestro, abuso sexual de uma criança, roubo, agressão agravada a um policial. Eu gostaria de lembrar a todos nesta sala que a Trendy Aragua é uma organização terrorista estrangeira operando dentro dos Estados Unidos da América porque a administração anterior permitiu que eles invadissem nosso país. Esses são monstros que torturaram, estupraram e assassinaram uma menina de 12 anos, Jocelyn Nungre. Eles assassinaram a estudante de enfermagem de 22 anos, Laken Riley. Eles lideraram uma operação de tráfico sexual multiestadual envolvendo o contrabando de mulheres para os Estados Unidos, mantendo-as em casas de depósito na Louisiana, Flórida, Nova Jersey, Texas e Virgínia e forçando-as à prostituição. E eles sequestraram e assassinaram uma mulher de 33 anos no Texas. Eles agrediram sexual e fisicamente uma mulher e sua filha em Wisconsin. Eles realizaram um tiroteio em massa em Illinois. Eles comercializaram armas fantasmas não rastreáveis em toda a cidade de Nova York. Tomaram conta de um complexo de apartamentos em Aurora, Colorado, onde sequestraram e torturaram vítimas. E a propósito, muitos de vocês na mídia tradicional disseram que isso não aconteceu. Aconteceu que sim. E por causa das políticas de imigração eficazes desta administração, esses terroristas estrangeiros foram detidos. E eles não estão mais operando em solo americano. E devemos isso ao presidente Trump. Nos vemos mais tarde no Centro Kennedy. Muito obrigado.